mas trazer o conhecimento, e a resposta é, independente se é chinesa, se é alemã, se é americano, a japonês, a nossa indústria tem que dominar a produção de veículos elétricos, eletrificados, né, híbridos também, porque se um consumidor na Argentina quiser comprar um carro elétrico ou híbrido, ele tem que ser produzido aqui no Brasil, tá? Ou numa parceria também produzido lá na Argentina, ou no México, em outro lugar. Mas a gente tem uma oportunidade de o Brasil continuar sendo uma base forte de produção da indústria automobilística, e o Brasil vai precisar dominar a indústria da eletrificação. Olá, amigas e amigos. Eu sou Sérgio Quintanilha, editor do Guia do Carro e pesquisador da USP. Hoje nós estamos conversando com Ricardo Bastos, que é diretor de assuntos corporativos da GWM Brasil e também é presidente da ABVE, que é a Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Bastos é um dos executivos mais importantes da indústria automobilística. É uma pessoa que tem sido fundamental fazendo um trabalho histórico na descarbonização da mobilidade elétrica, na mobilidade no Brasil. E aí, Ricardo, tudo bem? Como você está? Oi, Sérgio. Grande prazer estar com você aqui. Obrigado pelas palavras e vamos aí bater um papo aqui sobre a mobilidade. Ricardo, eu tenho aqui na minha frente 3 pessoas. Eu vejo aqui 3 homens. O primeiro, óbvio, é o diretor da GWM, uma das maiores montadoras chinesas do mundo, né? E uma das maiores montadoras chinesas com presença no Brasil. Segundo, eu vejo um antigo representante da Toyota, né? Fez um trabalho muito importante na Toyota também. E terceiro, eu vejo o presidente da BVE. Qual desses Ricardos tem conexão um com o outro ou são coisas separadas, considerando momentos diferentes e posturas das empresas que você atuou e atua? Olha, Sérgio, bom, obrigado aí, na verdade, é o famoso 3 em 1, né? Então, a gente tem sempre, tudo que a gente vem, o que a gente é hoje, a gente carrega aí a nossa bagagem do passado, né? Então, claro, hoje eu estou aqui na GWM, né? Como você disse, uma montadora que está aí com uma jornada muito importante no Brasil, então essa é a minha principal missão hoje aqui é contribuir, é fazer com que esses negócios da GWM e trazer aí coisas boas, tecnologia, emprego, renda para o Brasil, investimentos, tudo mais, mas também o papel aí da BVE. Né? Eu acho que a BVE é uma associação, primeiro, focada na mobilidade elétrica, né? Esse é o objetivo, chegar aí com a descarbonização de uma forma muito próxima, muito viável no Brasil. Então, isso se conecta também com a GWM e conecta também com o meu passado. Trabalhei muito com a introdução de híbridos no Brasil, há pouco mais aí de 10 anos aí atrás, e a gente sempre trabalhou nessa agenda. O primeiro passo, né, a eletrificação, ela chega para contribuir com o meio ambiente, como você bem colocou, a descarbonização. Então, esse foi, desde o início, o objetivo inicial da eletrificação na mobilidade. É claro que quando a gente vai avançando, e aí a China, né, por isso a GWM, a China ela acabou privilegiando e priorizando os investimentos, né, no sentido de dar um salto, indo para a tecnologia elétrica, então não investindo tão forte na combustão, né, em melhorias de combustão, mas sim indo direto para a mobilidade elétrica. Por isso a China hoje ela está à frente na eletrificação, falando como China, né, de uma forma geral, mas é claro, cada empresa chinesa ela tem também a sua estratégia particular. Né? Então, quando a gente olha a GWM, nós partimos aqui, né, em 2021, quando adquirimos uma fábrica, né, que estava desativada aqui no Brasil, e colocamos já a mensagem muito clara que o nosso objetivo era de longo prazo, era de produzir no Brasil em algum momento, e aí sim, na sequência, com os produtos, a gente começou com um veículo híbrido plug-in, né, de alta desempenho, né, de autonomia maior, no mercado não tinha
autonomia de 170 quilômetros no modo elétrico. Então, oferecer a experiência elétrica para o consumidor, para o cliente brasileiro, de uma forma mais intensa, sem perder ainda algumas questões que a gente via que era importante, que era a questão da confiança, né? Então, a gente trabalhando nesse primeiro momento com os híbridos plug-ins, mas logo na sequência, ainda no nosso primeiro ano de atividade, também oferecendo um veículo 100% elétrico, um BEV, que é o Hora 03. Então, assim, a gente também tentando cobrir todas as oportunidades na descarbonização, mas sem perder o foco. O nosso foco é entender, sempre foi entender o Brasil, oferecer o que a gente tem no nosso portfólio na China, mas, obviamente, preparando com grandes profissionais aqui do Brasil que se juntaram ao nosso projeto, para que a gente tivesse o melhor carro, o melhor produto para o mercado brasileiro. Quando a gente olha o que a gente colocou aqui no mercado com o Raval e com os outros que vieram na sequência, a gente simplesmente não pegou um produto que estava na China e trouxe para cá. A gente mudou, inclusive, a parte de motorização, que é uma parte sempre muito sensível. A gente acabou sendo referência para um veículo que hoje ele existe lá na China porque ele começou aqui no Brasil, né? Na configuração do Raval. Ele existia em outras plataformas que a GWM tinha. Então, a gente acabou sendo, ao mesmo tempo, começando a nossa jornada no Brasil, mas muito rapidamente também o Brasil contribuindo para o grupo GWM ter também um entendimento melhor do mercado ocidental, o mercado das Américas, mas também usar essa experiência para que a GWM cresça também globalmente, né? Então, resumindo esse primeiro capítulo que você falou, obviamente, meu foco hoje está aqui na GWM, é o meu trabalho. A BVE, eu estou completando agora o meu mandato, tenho eleições agora em abril na BVE, vou me candidatar, estou me candidatando, na verdade, eu estou em campanha eleitoral, até vou distribuir um santinho para você depois, embora você não vote lá, mas é meu amigo. Mas, enfim, é essa jornada. E a BVE, obviamente, é um trabalho muito importante. A GWM sempre me deu autonomia para que eu pudesse trabalhar as bandeiras da BVE. O que a gente tem lá não é só carro, nós não somos uma associação de montadoras, somos uma associação em prol da eletrificação. Então, nós trabalhamos todo o ecossistema da eletrificação na BVE, isso é muito importante. A gente vai fazer grandes avanços esse ano, depois a gente pode falar sobre isso com ônibus. Estamos trabalhando agora na questão dos levíssimos, né? Uma nova legislação que entrou em vigor agora em janeiro, que regulamenta todo o uso de veículos leves, não apenas elétricos, mas de uma forma geral os levíssimos, patinetes, bicicletas, veículos motorizados, né? Então a gente sabe, e essa legislação foi construída com a participação da BVE 3 anos atrás, então a gente sabe que o papel da associação da BVE é muito grande hoje, no sentido de contribuir para a sociedade, contribuir para a eletrificação chegar mais forte. Então, esses 3 Ricardos, esses 3 profissionais, eles se fundem num só, e a gente vai na mesma direção, na descarbonização, mas também na geração de riqueza aqui no Brasil, de geração de bases aqui para o nosso país, sim, dominar, por exemplo, a tecnologia da eletrificação. Não deve ser fácil virar a chavinha o Ricardo da GWM e o Ricardo da BVE às vezes, mas você tem experiência grande para isso. Quero focar principalmente na GWM, nessa primeira parte aqui da entrevista. A GWM, ela chegou num momento em que a Caoa Chery tinha já uma presença muito boa no mercado brasileiro, e ela meio que tirou um certo ranço que tinha contra os carros chineses. E ela chegou junto, ali mais ou menos junto também com a BYD, só que a GWM chegou com uma proposta um pouco mais ampla. E agora, muitas montadoras chinesas chegando no Brasil. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o Brasil precisa de carro chinês? Olha, eu vou falar de outra forma. O Brasil precisa de carros eletrificados, tá? Então, independente de onde eles vierem, eu acho que, primeiro, o Brasil, ele sempre foi aberto, e a gente olha, as montadoras que estão aqui são todas de nacionalidades diferentes. A gente não tem uma montadora de automóveis brasileira ainda, tá? Embora a gente tenha projetos, né, em parcerias, como é o caso que você citou, da Caoa Chery,
que foi com a Hyundai antes. Então, a gente tem, obviamente, sim, participação de empresários brasileiros, tal, mas quando eu falo montador, é uma montadora desenvolvendo do zero um carro 100% nacional, a gente não tem isso. Então, a gente, obviamente, conta com esses investimentos. Mas eu acho que o lado mais importante disso, e até a gente já avançou alguns anos atrás, e até na Constituição, essa questão do capital nacional, capital de fora, né, estrangeiro, o importante é que esse investimento gere riqueza no país, gere empregos no Brasil e gere tecnologia no Brasil. Então, a resposta para você é a oportunidade que o Brasil tem hoje, com a parceria e com a proximidade que nós temos com a China, né? A China é um grande cliente brasileiro em recursos naturais, em comida e tudo mais, né, em outros produtos, mas a China também é um grande parceiro no Brasil no sentido de desenvolver tecnologia aqui. Nós estamos do outro lado do mundo. A China está do outro lado, ela precisa ter bases também produtoras, ter desenvolvimento tecnológico. A gente está caminhando na GWM logo mais para ter o nosso centro tecnológico aqui no Brasil. Então, eu acho que trazer o conhecimento, o primeiro momento é trazer a produção, você trazer investimentos, mas trazer o conhecimento, e a resposta é, independente se é chinesa, se é alemã, se é americano, a japonês, a nossa indústria tem que dominar a produção de veículos elétricos, eletrificados, né, híbridos também, porque se um consumidor na Argentina quiser comprar um carro elétrico ou híbrido, ele tem que ser produzido aqui no Brasil, tá? Ou numa parceria também produzido lá na Argentina, ou no México, em outro lugar. Mas a gente tem uma oportunidade de o Brasil continuar sendo uma base forte de produção da indústria automobilística, e o Brasil vai precisar dominar a indústria da eletrificação. A gente vai precisar dominar os veículos eletrificados. Não dá, eu vejo isso muito claro, não é dizer assim, daqui a 5, 10 anos, acabou o carro a combustão, não é isso. Eu acho que para você chegar completo, como é o nosso desejo de ser uma indústria completa, o Brasil precisa dominar a eletrificação. O Brasil precisa ter a produção aqui e, quem sabe, mais à frente, inclusive, produzir baterias aqui, que é o lado talvez mais sensível dessa tecnologia. Não só produzir, mas também dominar a engenharia. Capacidade nós temos, nossa indústria é forte, os fornecedores aqui no Brasil, nós já estamos negociando com muitos fornecedores aqui para fornecer para a nossa fábrica de Iracemápolis. A gente sabe que a indústria brasileira ela é forte, ela precisa da tecnologia. E eu acho que aí a China hoje é a grande referência, a China está bem à frente quando a gente olha de eletrificação global. A China deu um salto muito grande porque ela apostou na eletrificação muito antes dos outros mercados globais. Então, a gente tem uma oportunidade, sim, de usar essa relação Brasil-China para que o Brasil tenha aqui o domínio da tecnologia, não só a produção, mas o domínio também da eletrificação. Eu estava olhando nos dados da ABVE Frotas, né? Vocês têm lá um estudo muito bom dos emplacamentos. Considerando só janeiro dos últimos anos, a gente saiu assim, de 1.000 para 2.000 carros, depois para 8, para 10, e agora está 16 mil carros só elétrico e híbrido plug-in, que a China chama de novas tecnologias, novas energias, né? Em janeiro. E só considerando híbridos plug-in e elétricos, foram 180 mil carros registrados no ano passado. Agora, quando a GWM chegou aqui no Brasil, o cenário era Vocês chegaram com um carro híbrido, com um carro elétrico, como você falou, e eu imagino que o cenário mudou de um ponto que... eu lembro que naquele momento, o Hora 03 fez um sucesso tão grande, e é um carro realmente espetacular, muito apaixonante, né? E bom, que até chegou-se a comentar que por que não no futuro esse carro ser montado ou produzido no Brasil. No entanto, o cenário mudou, e não sei se você vai querer falar sobre isso, mas hoje a gente vê uma oferta dentro da GWM muito mais ampla. Tirou o pé do elétrico e colocou até carro a diesel, que é a picape, Power, né? E o Raval H9, que acho que também vai ser montado aqui no Brasil, né? Produzido no Brasil. Eu queria que você explicasse por que isso, e se isso não é um pouco incoerente, porque o híbrido e o elétrico é o futuro, mas vocês estão também fazendo e trazendo um carro diesel.
Isso é o quê? É necessário para que a operação seja sustentável, para que vocês consigam bancar a eletrificação? É porque, enfim, eu não quero te dar as respostas, queria que você explicasse isso para mim. Tá bom, não, mas eu vou pegar alguns ganchos aí do que você falou, que obviamente você sabe, tem muito a ver com isso, né? As empresas, como é o nosso caso, a empresa precisa dar lucro, a empresa precisa ser viável. Não adianta a gente vir com, como a gente tem também o hidrogênio, né? E falar, olha, agora eu vou comercializar no Brasil caminhões a hidrogênio custando 10 vezes o valor de um caminhão a diesel. Não vou vender, não vou conseguir. Vou conseguir vender algumas unidades, alguém que vai querer fazer a descarbonização, que é uma coisa simbólica. Então, a viabilidade, ela também é muito importante, e a gente está sempre olhando isso. Esse é um aspecto. O outro aspecto, vou falar de forma geral, depois eu entro no detalhe, é a questão também da gente entender a realidade do mercado, né? A gente estudou, como eu falei, a gente estudou muito o Brasil antes de começar, aí a decisão de comprar uma fábrica já para indicar que nós vamos ter produção nacional, mas a gente também olhou o mercado, o Brasil é muito grande, a China também é grande, mas o Brasil é muito grande, o Brasil tem mercados importantíssimos no agronegócio, por exemplo, né, o turismo, regiões aqui no Brasil de difícil acesso, que as pessoas estão lá, as pessoas precisam de um veículo off-road, um veículo mais robusto, né, para esse uso, né, além do uso de trabalho, que é o caso do agronegócio, a gente também tem oportunidades de veículos ligados a lazer, ligado a turismo. Então, quando a gente olha essa robustez, quando a gente olha o mercado nacional, você pegar um carro elétrico, um carro eletrificado, o plug-in, às vezes ele não é o ideal para aquela atividade, ele ainda não está no nível que é requerido. E a nossa intenção nunca foi impor algo ao consumidor brasileiro. O que o nosso desejo foi, vamos estudar e vamos oferecer algo diferente. Quando eu falei da bateria de maior autonomia, né, o veículo de maior autonomia, naquele momento o mercado ele tinha uma autonomia de 30, 50 quilômetros, acho que no máximo o que era oferecido ali pelos concorrentes. Então nós falamos, por que não uma bateria com autonomia de 170 quilômetros, uma experiência eletrificada maior? E a gente tem do outro lado também o veículo custando um pouco mais, depois a gente foi fazendo combinações diferentes, a gente entendeu que tinha consumidor que não precisava de 170 quilômetros, com 100 quilômetros seria suficiente, a gente foi também ajustando o produto. Mas assim, a gente olhou essa oportunidade e falou, vamos começar com uma bateria com um veículo de maior autonomia elétrica, porque isso permite que a pessoa possa usar o seu veículo e carregar a cada 2, 3 dias, ou fazer muitas vezes tem gente que roda mais até do que 150, 170 quilômetros por dia, a grande parte da jornada, ou se não toda, seria no modo elétrico. Aí a gente olhou a questão do off-road, dos veículos do campo, a gente viu uma grande oportunidade no Brasil, porque lá na China, por exemplo, nós somos líderes em picapes, né? A gente tem muitas variações de picapes, inclusive picapes híbridas plug-ins. Tá? A gente tem isso lá, pronto até, inclusive, para trazer para o Brasil. Mas a nossa ideia, desde o começo, foi, deixa eu olhar o que é mais... Porque você, no modelo de negócio, você tem que começar com algo viável. Né? Uhum. Está nos nossos planos mais à frente, né? Não deve ser esse ano, com certeza, mas mais à frente, a gente ter picapes híbridas plug-ins aqui. Tá? Nós vamos chegar nesse capítulo aí em algum momento. Mas hoje, quando nós olhamos... a melhor pedida, vamos dizer assim, porque a gente tem também limitações com a nossa rede de concessionários, com nossos parceiros, essa picape já está sendo produzida em Iracemápolis, então eu tenho que focar, né, eu tenho limites de quantidade, de tudo, eu tenho que olhar esse business, né, e a nossa escolha foi, vamos entrar com a linha diesel, porque ela é o que a gente pode realmente entrar mais forte no interior do Brasil, até mesmo não só no interior do Brasil, mas dos estados, o estado de São Paulo também tem uma agricultura muito forte aqui perto, né, da cidade, enfim, a gente tem como participar disso sem que o consumidor, sem que o proprietário, enfim, lá as pessoas precisem mudar o que elas estão acostumadas, a sua operação. Por exemplo, os tanques de diesel nas fazendas, é muito comum você ter lá o diesel para as máquinas, para picape, enfim. Então, a gente olhou muito isso e, por isso, a gente fez uma mudança. Aí, quando eu olho o GWM, a gente adaptou o Autotec, né, que era o nosso primeira chamada aí, para uma empresa de multienergia, de multiplataformas. Então, a nossa ideia é cobrir tudo,
não deixamos de oferecer, pelo contrário, estamos trabalhando sempre nos híbridos plug-ins, nos elétricos, devemos ter novidades esse ano, tá? Então, na verdade, o Hora 03, por exemplo, que você citou, os volumes reduziram um pouco, alguma coisa, é natural. Primeiro, a gente é uma empresa que olha a lucratividade, nós não vamos entrar para uma guerra de preço, nós não vamos entrar numa disputa, vamos trabalhar com o mercado, vamos ter, sim, ofertas, políticas comerciais agressivas, importantes, mas nós não vamos fazer loucura, nós não vamos entrar em disputas ou guerras que a gente entende que não são sustentáveis. Então, continuamos oferecendo veículos elétricos, vamos ter novidades, não posso dizer para você o que é, mas vamos ter novidade esse ano, e a gente vai continuar com essa pegada aqui no Brasil, oferecendo cada vez mais o que nós entendemos que o consumidor está precisando, está demandando, sem que a gente force ele a, olha, pega essa aqui, que essa aqui é melhor para você. Mas a gente vai entendendo e falando, olha, eu tenho um produto bom sim para você, se você me der a chance aí de preferir a nossa marca, eu acredito que esse é o segredo aí da gente poder avançar e avançar nesse equilíbrio que eu falei para você. Muito bem. Seria até um desperdício de parte da GWM abrir mão de toda a experiência que você tem também nesse segmento de picapes, né, Ricardo? Você trabalhou muitos anos à frente, lidando nesse segmento com Toyota e Hilux, que é a líder desse segmento que vocês estão entrando agora com a Porsche. Eu fiz uma viagem de 1.200 quilômetros com o Raval H9 e foi um carro assim espetacular. O que mais me impressionou foi que, mesmo sendo um motor a diesel, ele teve eu consegui um consumo melhor do que aquele que está no PBV, mas muito melhor. E claro que depende muito da forma de você conduzir também. E achei que a suspensão, o acerto, está muito ao gosto do brasileiro. E eu lembro que eu tive numa reunião com vocês, né, que o presidente da GWM disse que, ao contrário do chinês, o brasileiro é muito mais... ele exige mais de um carro, de uma picape, né, do que o chinês, né, e vocês fizeram esse trabalho. Você pode explicar rapidamente que trabalho foi feito esse na picape, especificamente, citando essa frase aí do presidente? Tá bom. Obrigado, Sérgio. Eu também venho de uma experiência antes até dos japoneses, nos americanos também, que tem boas picapes, né? Claro, claro. Agora, nessa questão, a gente procurou sempre, né, obviamente, essa liderança que a gente tem na China de picapes, não significa que era só pegar a picape de lá, trazer para o Brasil e pronto, e seria assim. Então, a gente procurou primeiro, né, o brasileiro, a gente tem gente aqui, os picapeiros também aqui no time nosso da GWM, a gente procurou primeiro, nosso presidente aqui na época, a gente levou ele para o interior do Brasil, tá? Antes até de lançar o primeiro carro, tá? Isso lá em 2022, por ali, 23, a gente foi andar com ele para ele conhecer, ver a realidade, né? E a gente tem lá no interior, muitas vezes a picape está sendo usada, as pessoas estão no meio lá da plantação, da fazenda e tudo mais, ali sem estradas ou estradas de difícil acesso e tudo mais, e daqui a pouco essa picape está numa rodovia andando a velocidades aí bem acima, como você sabe, né? Então, essa picape, ao mesmo tempo, ela tinha que ter capacidade de carga, oferecer ali uma suspensão numa estrada na fazenda de difícil condições, de buracos e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, daqui a pouco ela estaria numa rodovia que às vezes também tem os seus buracos, mas um piso bem melhor, né? Curvas e tudo mais em velocidades maiores, que ela tinha também que oferecer uma performance interessante, importante, porque é isso que o consumidor, esse que nós falamos, com esse perfil do agro, de longas distâncias, muitas vezes a fazenda está a 400, 500 quilômetros da cidade onde a pessoa tem a sua base. Então, ele passa lá 3, 4 dias na fazenda e depois vai lá para a cidade dele, né? Não a cidade mais próxima. Então, a gente sabia, a gente mostrou isso para eles, tá? Foi em loco lá e assistindo, e indo lá na fazenda, na estrada, as picapes passando em alta velocidade. Olha, é assim que o brasileiro dirige. Não adianta, aqui só anda a 110 por hora. Não, olha,
é assim que o pessoal costuma andar. Então, primeira coisa, choque de realidade, né? Vamos mostrar, porque não é só o que a gente fala, é o que a gente precisa que eles entendam, e a gente precisava mostrar isso. Isso foi feito, esse foi o primeiro passo. Depois, obviamente, foi olhar os produtos. Então, a gente trouxe picapes para cá. O primeiro carro que chegou aqui foi o Raval H6, mas logo em seguida veio também uma picape. Então, a gente começou já a fazer testes aqui na condição brasileira, lá na China, reproduzindo tudo. A gente teve, nesse primeiro momento, o nosso presidente que estava aqui, ele veio da engenharia, então ele nos ajudou muito, porque ele falava a língua da engenharia, então isso é muito bom, e ele conhecia todo mundo. Então, quando a gente olha a calibração dos carros, não só, você falou o exemplo do H9, da Power, que aí são os mais sensíveis, né? Muitas vezes estão ligados ao trabalho, mas o próprio Raval, o Ora, enfim, o tanque, a gente conseguiu trazer isso de uma forma mais interessante para o país, mais interessante para a realidade do Brasil. O Raval H6 é um sucesso, assim, extraordinário, né? É um carro que acho que já passou de 42 mil registros no Brasil. E ele tem a tecnologia, o HEV, que é o híbrido que você não precisa carregar, e o PHEV, que é o híbrido plugável. Vocês esperavam esse sucesso do Raval? Olha, se a gente esperava, a gente planejava, sim, ter o sucesso com ele, né? Até, deixa eu te dar uma dica aí, uma informação, na verdade. A gente vai celebrar logo mais, né? Não sei ainda qual mês, talvez maio, por ali, o 100º milésimo veículo comercializado no Brasil. Tá? Então, 100 mil unidades comercializadas no Brasil, vamos celebrar esse ano. Esperando todos? Todos. Não? E, obviamente, eu diria que 80%, praticamente, talvez agora um pouco menos, que chegaram os novos irmãos aí do Raval, mas 70% aí deve ser de Raval. Então, não, mas então o Raval H6 tem mais do que esses 46 mil que eu falei? Tem sim. Quanto que tem, Antônio, você sabe? Eu preciso fazer a conta aí. Eu acho que eu olhei errado aqui na minha... Olhou, porque só o ano passado foi mais de 30 mil. Tá? Deixa eu ver aqui. E o outro ano deve ter sido uns 20, nós estamos falando aí de uns 60 mil, mais ou menos, hoje já. É um chute, tá? Acima de 50 mil, com certeza. Tá, muito bem. E me diz uma coisa, qual que é hoje, como que a GWM divide hoje em questão de importação e a produção local? Já tem um número razoável de produção local? Como que está sendo isso? Sim, inclusive ontem eu fui a Iracemapos, estava lá na fábrica, vendo, está impressionante, né? É uma coisa maravilhosa quando a gente vê o resultado dos veículos produzidos lá, né? Lembrando, a gente tem desde a soldagem da carroceria, então toda aquela construção ali do veículo é feita aqui. Obviamente as partes ainda vêm de fora, as partes vêm importadas, mas elas vêm completamente soltas, né? É a lateral do carro, é a base, é do piso, é o teto, tudo vem solto. A gente faz toda a soldagem e depois toda a pintura aqui no Brasil. 100% dos carros que estão saindo da fábrica foram pintados aqui no Brasil. Né? Então a GWM é um CKD, é isso? Hoje a gente chama... é um CKD, a gente chama peça por peça. É o CKD porque a gente não tem estamparia, né? Eu não tenho a prensagem, né? Mas aí, logo após a prensagem, eu tenho todas as operações. Eu tenho a soldagem, né? Então, as partes, por exemplo, se elas fossem prensadas por nós ou por parceiros, que é uma coisa que não é muito difícil de fazer, você tem aqui no Brasil, muito fácil, né? Estamparias. Eu preciso dos moldes, né? Apenas. Mas, enfim, eu recebo essas peças lá na linha, faço a soldagem, faço a pintura, vou para a montagem final, controle de qualidade, inspeção ali final, toda aquela parte de checagem, e depois, obviamente, aí a parte de logística de entrega. Então, é uma fábrica bastante completa, né? A gente só não tem essa parte da estampagem que ainda vem da China, mas que em algum momento não é muito difícil fazer do Brasil. O importante só é que a gente tem que dar uma olhada sempre para a equação de custos, tá, Sérgio? Quando eu falo para você, não é difícil estampar, mas se eu tiver troca de modelo, se eu tiver alguma coisa, aquele ferramental, eu praticamente vou jogar ele fora.
Então, eu preciso pegar as operações no momento que eu tenho um ciclo de vida do produto, onde eu tenha, né, uma equação financeira, porque no final é o consumidor que vai tomar a decisão de comprar ou não o meu produto pelo preço que eu oferto. Então, mas é uma fábrica muito completa, e quando a gente olha essa questão aí da produção nacional, primeiro, é importante ressaltar isso, e não é simples fazer esse processo, né? A gente tem lá, a qualidade do veículo produzido no Brasil é idêntica à qualidade do veículo vindo da China. Tá? Isso está lá o meu colega aí de outras empreitadas lá, Márcio Afonso, que é o nosso diretor de produção, cara fantástico, que está cuidando de tudo lá, tive com ele, andamos na linha ontem. Então, assim, a gente tem um cuidado muito grande. Do ponto de vista do consumidor, a gente, inclusive, fez isso no lançamento do Raval em dezembro. A gente colocou o Raval produzido no Brasil e o Raval importado juntos no lançamento para vocês, porque é esse o conceito. E hoje a gente tem o Raval produzido no Brasil e o Raval importado, tá? Estão convivendo juntos. E aí, exceto questão de cores, que a gente lançou aí umas cores novas aqui, que são cores já aqui do Brasil, feitas no Brasil, você só vai identificar a diferença de um para outro se você olhar a gravação do chassi, tá? Porque eles são exatamente idênticos. Então, esse controle de qualidade é muito forte, né? Eu pude ver ontem o que a gente está fazendo lá, é um negócio fantástico, é uma responsabilidade muito grande, mas é muito bom também olhar a face das pessoas, muita gente jovem ali, muitas mulheres também trabalhando na linha, um negócio impressionante, o controle de qualidade, cada etapa que a gente tem, a gente está já com um nível de automação muito grande lá na pintura, por exemplo, robôs, tudo, a parte de soldagem, que é importante também, mas a gente completou já 1.000 pessoas, estamos indo agora em março para 1.200 e vamos chegar ainda a 1.300 colaboradores com o lançamento do segundo turno. O segundo turno começa em março. Então, a gente está numa fase também de aceleração de produção, onde quando eu entrar o segundo turno, aí eu vou dar mais um salto na produção nacional. Tá? Hoje, nós temos 2 linhas, uma linha com Raval H6, com 4 modelos, e uma outra, 4 versões, né? E uma outra linha com a Power P30 e o H9 com 3 versões. 2 do H9 e 2 da Power e uma do H9. Tá, então são 4 do Raval, 2 do H9 e uma da Power. 7 versões sendo produzidas lá na fábrica. Então, Raval não é mais importado? Só o GT? Não, ele continua sendo importado, a gente continua tendo os dois, nós estamos na transição. Né? Tá. Porque você falou, a demanda do Raval está muito grande, então claro. A gente ainda precisa combinar o nacional com o importado. Tá? É um problema, de novo, é um problema bom de ter. Né? Se a demanda não fosse tão grande, a gente poderia talvez contemplar só com a produção nacional. Mas com essa demanda que nós temos, que é muito interessante, a gente está com os 2 produtos. Não, e do ponto de vista do consumidor, se os carros são iguais, para o consumidor não faz a menor diferença de onde que ele veio. Agora, eu te perguntei isso também do CKD, porque você sabe que teve e tem ainda um burburinho muito grande, né? Um ruído enorme, especialmente por causa da BYD, que tem um sistema de SKD, né? Que é o semi-desmontado, e os dois, pelo que eu entendi, é completamente desmontado. Ricardo, é um demérito fazer CKD ou SKD no Brasil? É para tanto barulho? Olha, ou isso é uma tendência até global? Olha, eu acho que não é um problema. Isso não assim, vamos lá, a gente tem fases, né, da produção. Então, quando eu falo não é um problema, porque eu acho que, primeiro, tem um mérito muito grande quando você começa logo a produção, mesmo que seja um SKD. Tá? Mesmo que seja um SKD, porque você já está gerando emprego no Brasil. Né? Você já está gerando capacitação, treinamento, você tem uma curva de aprendizado na linha de produção. Então, é normal que possa começar com SKD ou com CKD, isso não é nenhum demérito, pelo contrário, eu acho que é assim que começa mesmo. Todo mundo deve ter começado assim nas outras montadoras, não sei o histórico, mas é natural, você já não chega com toda a produção aqui no Brasil, com tudo, com um monte de gente lá para fazer todas as operações. A questão é, qual é o compromisso, obviamente, de você avançar? Porque
O ideal, é claro, é você fazer as etapas Fabris aqui. É por isso que o Mover, por exemplo, quando você se qualifica no Mover, que é a política de mobilidade verde e inovação do governo federal, você tem benefícios, mas você também tem obrigações. E entre elas está fazer aqui no Brasil etapas Fabris. Né? Então, tem um número, você obviamente pode ter estamparia ou não tem estamparia, mas aí você tem que ter a pintura, você tem que ter a soldagem, você tem que ter a montagem final, o controle de qualidade. Então, isso entre aspas, uma exigência, porque é assim que você tem uma fábrica efetiva. Né? Então, iniciar com SKD ou CKD, não vejo problema nenhum, pelo contrário, até vejo muitos méritos. A questão está no você colocar, né, no horizonte e chegar a uma produção efetiva e uma parte importante, que é a geração de conhecimento. Né? Você tem também um centro de tecnologia, né? Um centro de pesquisa, desenvolvimento, conseguir fazer, por exemplo, design center. Nós temos aqui já, vamos daqui a pouco anunciar o nosso design center, mas já estamos fazendo coisas aqui no Brasil, do ponto de coisas pequenas, de acessórios, de versões do carro. Já tem versões que nós vamos lançar esse ano, que foram feitas aqui no Brasil. Então, não só a manufatura, né, a produção de peças, componentes, mas também o conhecimento. Então, eu acho que começar com uma operação um pouco mais simples não é demérito, você precisa olhar a chegada, né, se a montadora tem esses planos realmente de fazer trazer para o Brasil riqueza e conhecimento. Bom, você falou que, falando então do histórico, a Volkswagen levou 7 anos para passar do modelo de SKD, do Fusca, né, que chegavam em caixotes na avenida, no Fábrica do Ipiranga, até começar a produzir o Fusca lá aqui no Brasil. A Ford levou 40 anos nesse processo até fazer o primeiro carro no Brasil. A General Motors, Chevrolet, levou 43 anos até sair desse modelo para fazer o primeiro Opala, em 1968. Então, eu imagino que os chineses não vão levar tanto tempo assim. Eu imagino, não sei. Você acha que é possível ser sustentável no Brasil, considerando o mover, tudo que está vindo aí, sem crescer da participação da produção local? Eu não gosto muito de falar nacional, Ricardo, porque nós estamos falando, na verdade, de empresas transnacionais, né? Nenhuma dessas empresas é de fato brasileira. São braços da China, dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia. Aliás, infelizmente, né? Não tem nenhuma empresa que é genuinamente só do Brasil, né? Tem uma parte que é da Caoa ali, e tem um sonho aí do Lecar que eu acho que é meio impossível de realizar. Mas é isso que eu te falei. É possível você falar assim, tipo, eu vou enganar esse povo durante muitos anos e, ao invés de gerar emprego no Brasil, gerar negócio aqui, eu vou vender carros aqui, mas vou gerar emprego na China. Isso é possível? Olha, possível sempre é, mas quando eu olho essa relação, eu estou vendo o que está acontecendo no movimento, aí não falo só apenas como GWM, mas como, né, participante aí desse mercado brasileiro, eu vejo que não é esse o caminho, tá? Eu acho que tende a, não falo por todos, mas tende a ser um caminho que o Brasil tem sim, mais do que oportunidade, mas planos de dominar a tecnologia da eletrificação. Tá? Não é muito difícil, a gente já tem empresas gigantes aqui, por exemplo, que produzem motores elétricos, que produzem carregadores, muitas indústrias que hoje não estão no automotivo, eu vejo esse movimento muito lá dentro da BVE, estão no eletroeletrônico, estão produzindo outros componentes, estão descobrindo que esses seus componentes, com algum ajuste ou com alguma coisa, estão hoje no carro, não é que vão estar no carro. Câmeras de altíssima resolução, sensores de todo jeito de eletrônico, você sabe, você gosta dessas coisas, então você sabe que o carro cada vez mais ele está muito eletrônico. Então nós temos não só o movimento da indústria automobilística em si, mas outras indústrias que estão vindo para a indústria automobilística. E aí eles precisam fornecer no padrão da indústria automobilística, que costuma ser muito exigente, costuma às vezes flutuar, não que o mercado de eletrônicos ele não tem as suas flutuações, as suas coisas, mas o mercado automotivo ele é muito exigente, ele flutua muito, você tem
mudanças muito rápidas de tecnologias, de alteração de modelos, de tudo mais. Então, eu acho que, assim, primeiro, o chinês não vai demorar muito para avançar, eu vejo isso, porque eu vejo o desejo do Brasil, né? E, de novo, eu volto àquele conceito, o Brasil está do outro lado do mundo, né? Não dá para vocês, e não é esse o desejo que me parece da China, de ser tudo made in China e exporta para o resto do mundo. Não é isso que está acontecendo, ela está fazendo investimentos, obviamente, ela tem uma economia forte, ela tem lá 1,4 bilhão pessoas no país, ela tem um mercado gigante, então ela talvez não se dê ao luxo de, eu tenho que só aqui, daqui fornecer para o resto. Ela pode sim ter empresas multinacionais como estão surgindo. Então, no nosso caso, GWM, a gente enxerga o Brasil como uma grande plataforma e uma base para as Américas, mas quem sabe, o Brasil acabou de assinar um acordo com a União Europeia, quem sabe a gente daqui também possa acessar outros mercados além da América Latina e Américas, né? Também a gente olha os avanços, como vai ser a questão dos Estados Unidos, mas a gente está pronto hoje para iniciar a nossa jornada de América do Sul, América Latina, México já tem uma operação GWM lá, então a gente olha assim, o Brasil vai ser essa base, e aí não dá para eu ficar trazendo coisas da China para cá, é muito longe, né? E você tem uma indústria nacional que não precisa ser desenvolvida do zero. É uma indústria que já fornece, já chegamos a 3.800.000 carros produzidos aqui. Então, o que a gente precisa aqui, os fornecedores da indústria automobilística, os fornecedores da eletroeletrônica, que a gente tenha isso aqui no Brasil e que a gente domine esses novos ingredientes, né? Câmeras, sensores, baterias, inversores. Enfim, a gente teve gratas surpresas quando a gente desmontou um Raval completamente aqui no Senai do Ipiranga, aqui em São Paulo, e a gente levou mais de 100 fornecedores brasileiros para verem o carro completamente desmontado, assim, a bateria totalmente aberta, e a surpresa foi, poxa, esses ingredientes aqui que estão aqui dentro eu já fabrico. Então, muitos fornecedores estão hoje já avançando em negociações com a gente, a partir do entendimento e do conhecimento do que é esse carro hoje, né, do que é o carro atual, não só o powertrain, não só a motorização, mas todo o carro hoje, conectividade, multimídia, tudo mais, você acha aí outros parceiros que hoje não estão no automotivo, que eu tenho certeza que vão vir e que o Brasil também tem capacidade produtiva. O interessante de entrevistar uma pessoa que tem muito conteúdo para dizer para o público como você é que você vai falando e as perguntas vão surgindo aqui, e às vezes, dependendo do que você fala, uma tem que passar na frente da outra, né? Então, eu vou colocar uma aqui, um negócio que você falou que vai passar na frente de uma outra, que é o seguinte, aí você disse que desmontaram o Raval e muitos fornecedores viram, nossa, podemos fazer isso aqui. Agora, para o público, isso vai reduzir o custo do carro? O carro pode ficar mais barato? Olha, uma coisa que o carro vai ficar com certeza é ainda melhor. Porque quando a gente consegue aqui no Brasil, a gente ter localmente, né? Não é aqui localmente, quando você consegue perto do teu consumidor, você tem primeiro um retorno ali, um entendimento muito mais próximo de qual a necessidade. Então, a conexão é mais rápida. Então, quem toma a decisão? Se eu tenho a engenharia aqui, se eu tenho a minha tomada de decisão no design aqui, se eu tenho algumas coisas, primeira coisa, o consumidor vai ser melhor atendido. Esse é um passo. Quando você falou de custo, né? Essa equação de custo, primeiro, existe uma regra importante. Não pode aumentar o preço. Assim, claro. Como linha geral, obviamente você pode fazer investimentos, pode apostar, mas não faz sentido eu vou fazer no Brasil, mas isso tornar o meu carro muito mais caro. Né? Então, ninguém vai comprar o carro porque o fornecedor, ou porque eu fiz aqui no Brasil uma coisa. Então, a gente colocou isso quando a gente começou a nossa produção. Eu tenho hoje carros importados e nacionais. Não aumentou o preço por conta disso. Eu tenho variações de preço que refletem inflação, custos tributários, né? Teve impacto tributário agora em novembro, vamos ter outro impacto tributário no importado a partir de julho, mas, assim, a regra eu não posso aumentar o preço, não posso ter aumento de custos, né? De uma forma geral. Obviamente, a gente sabe que
você tem custo Brasil, tem algumas coisas que a gente convive com isso, como todos os fabricantes aqui, como todos, não só automotivo, mas todo mundo. Mas essa é a regra para todos, tá? Então, a gente olha isso com muita seriedade, que esses fornecedores que estão hoje em negociação conosco, a gente está vendo também a oportunidade. E muitas vezes a gente vai ajudá-los, sim, por exemplo, fornecendo ferramental. Eu tenho lá na China, por exemplo, dentro do grupo, uma unidade que produz baterias. A gente domina metade das baterias da GWM que vão nos nossos carros, metade do fornecimento é feito por uma empresa do grupo, né? A outra metade a gente compra no mercado, mas a gente domina a tecnologia da bateria. Então, a gente pode ajudar fornecedores aqui no Brasil, e a gente está fazendo isso, a gente está conversando, né? Hoje é negociação, como eu falei para você, é a negociação da tecnologia, a negociação da capacidade produtiva, mas é a negociação de custo. Só para te dar um critério também que a gente colocou quando a gente conversou aqui, a gente está buscando muito isso. Capacidade ociosa na indústria de autopeças, né, na cadeia. Por exemplo, se eu pedir para o fornecedor que ele tenha que construir um galpão todo novo, que ele tenha que colocar um maquinário todo novo, se ele tiver que fazer o investimento, obviamente ele vai colocar isso no preço do componente. Ele vai ter que repassar isso para mim. Então, a gente também está buscando oportunidades onde o fornecedor ele tenha como colocar uma produção para nós dentro da produção dele, sem precisar um grande investimento, sem precisar... a nossa fábrica, de novo, ela vai chegar até 50 mil unidades. Não é um volume gigante. Então, isso também acaba, por um lado, limitando, mas, por outro lado, oferecendo oportunidades de você aproveitar, por exemplo, uma capacidade ociosa numa fábrica, numa instalação de algum fornecedor, e ele falar, olha, esse sensor, esse componente aqui, eu consigo fabricar, esse sistema de freio, algum pneu, roda, tudo. De um lado, o volume não é tão atrativo, 50 mil unidades, quando a gente fala da nossa indústria. Por outro lado, é um volume que você pode usar capacidades existentes na indústria, e com isso, que é a regra principal, não aumentar o custo, não aumentar o preço. Mas aquele mito que o consumidor sempre quer, de que reduza o preço, se o carro for nacional, isso aí eu acho que vai ser difícil até resolver essa questão de custo Brasil, essa confusão tributária, etc. Agora, você não é da área do comércio, aliás, do marketing, mas imagino que você tenha esses números também claros na sua cabeça. Em janeiro, se não estou errado, a GWM teve a melhor posição no ranking da sua história, chegou em 11º lugar, e foi a primeira vez que ela ultrapassou a Caoa Chery, inclusive. A minha pergunta isso foi, agora desculpa, eu não lembro agora se foi em dezembro ou janeiro, acho que foi janeiro. Isso é uma coisa que foi momentânea, ou você acha que a GWM tem agora a expectativa de se estabilizar ali já entre os 10, entre os 11, quem sabe passar para o top 10? Qual que é quais são as ambições da GWM em termos de posição de mercado, de ranking? Olha, ranking a gente não tem aqui dentro da empresa realmente uma coisa muito, muito forte nas discussões que a gente tem aqui. Olha, nós vamos ser top 10, top 5. Não é isso que a gente discute aqui dentro. A gente discute, sim, volumes, né? Obviamente, olhamos aí todo o nosso ciclo de produto. O ano passado, fizemos 5 lançamentos, né? Tivemos aí 4 veículos totalmente novos, Tank 300, Pickup Power, Raval H9, Way 07. Então, tivemos, e mais o Raval H6 com a nova versão, a nova frente, tudo no interior. Nós tivemos 4 lançamentos totalmente novos, né? E isso, obviamente, trouxe essa musculatura que você viu. Então, primeiro, não é algo momentâneo, não é algo pontual. Exceção, talvez, aí, questões que podem acontecer com um concorrente ou outro, mas isso não é, a análise não é essa, né? Por isso que eu falo para você, não é ser 11º que fez a gente mais motivado, não vai ser se amanhã a gente chegar aí entre os 10 maiores do Brasil, que vai fazer a gente ficar mais motivado. A gente está super motivado com o mercado brasileiro, a gente tem muitos lançamentos esse ano, mas a gente está trabalhando muito forte nesses lançamentos que a gente fez, esses 5 que a gente fez no ano passado, considerando o próprio Raval H6, que é o nosso líder de vendas. Então, pode ter certeza que isso é sustentável.
Se eu vou ficar em 11º, se eu vou cair um pouquinho, se eu vou voltar a subir, isso aí é mercado, mas o nosso desejo e nosso trabalho é sempre para os volumes serem crescentes, né? E também a nossa lucratividade, nós estamos há 3 anos no Brasil com vendas e nos 3 anos nós fomos lucrativos. Então, para nós também é difícil uma empresa começar com tudo isso. Nós tivemos, ano passado, muito investimento sendo feito aqui na fábrica, né, para colocar a fábrica, foi inaugurada em agosto, mas com tudo isso a gente olha números de vendas, lucratividade, mas também uma governança de não fazer disso aqui uma corrida de curto prazo, é uma jornada de longo prazo. Uma vez um executivo muito importante da indústria disse para mim que quem gosta desse negócio de ranking são os jornalistas. A gente só quer saber se a gente ganharia. Aliás, você sabe quem é. Você sabe quem é. Você conhece ele, está muito bem com ele também, que é o Ricardo Gondo, que era o presidente da Renault. Sim, uma pessoa que eu admiro muito também. Aí eu falei para ele, tá bom, mas sempre que vocês conseguem uma posição melhor, a gente recebe rapidamente um comunicado, a gente conquistou tal posição, tal. Então a gente gosta, assim, dessas coisas que geram notícia. Na viagem que nós fizemos há dois anos atrás para Pequim, que a GWM me convidou, e eu sou muito grato por isso, foi uma viagem que me enriqueceu muito pelo contato, por conhecer a potência que é a GWM na China, aquela pista de teste que eu sequer imaginava que pudesse ter um negócio tão grande. Muito mais do que isso, as fábricas de bateria, fábrica de carro, as tecnologias, fábrica de bateria foi uma coisa que me empolgou. Caminhão movido a hidrogênio, que a gente pôde até dirigir aquele caminhão. Foi um negócio assim. Está aqui no Brasil, hein? Veio, graças àquelas visitas lá atrás, a gente hoje tem uma unidade aqui no Brasil. Foi uma coisa assim impressionante aquela visita, porque ela trouxe conhecimento para mim, né? Ampliou também a minha visão. E eu lembro que teve 2 coisas nessa viagem que você comentou, porque também a gente tem, quando faz uma viagem dessa, naquela ocasião foram 30 horas de voo para ir, mais 30 para voltar, né? Então a gente está o tempo todo conversando, fora os deslocamentos lá e tal. E teve 2 coisas que você falou. Primeiro, que você falou que a BVR estava pensando essa questão do eletrificado, enfim, de alguns carros não estarem no ranking, e aí depois a BVR fez um movimento ali, tirando os híbridos leves, aqueles que de 12 volts do ranking dos eletrificados. Mas isso é um assunto, Ricardo, que eu queria falar numa entrevista exclusiva com o Ricardo da BVR, se você topar voltar aqui para o programa. Agora, outro assunto que agora, dentro da nossa conversa aqui, foi que eu falei assim, mas por que vocês não entraram? A GWM, ela aqui no Brasil se coloca como marca. E eu falei, mas vocês deviam se colocar como montadora, porque vocês são muito mais do que uma marca. Eu entendo o posicionamento, mas a GWM, ela tem tantas marcas ou submarcas que ela, digamos assim, ela pode ser, digamos, uma Stellantis chinesa, digamos assim, porque a GWM, você não fala o Stellantis Fiat, o Stellantis Peugeot, o Stellantis Ram, mas você sabe que acima da Fiat, acima da Peugeot, tem a Stellantis, é muito forte, né? No caso da GWM, vocês têm já o Raval, que é uma marca que já tem 2 veículos, 2 modelos, vocês têm o Power, né, que é a picape, vocês têm o Tanque, que é um segmento, um carro espetacular também, vocês têm o elétrico, que é o Hora, e o Way, né? São muitos carros. Vocês não acham que está na hora da GWM assumir que ela é uma super montadora e não apenas uma marca do Brasil? Olha, Sérgio, tudo isso tem algumas implicações, né? Sempre tem o lado positivo, negativo. É fato que lá na China, até hoje, por exemplo, mas é um movimento que está acontecendo lá, ao contrário do que você falou. A gente lá, hoje, é assim, separados, né? Marcas separadas. Está havendo um movimento lá, não sei quando que isso vai terminar, o que vai acontecer, mas está havendo um movimento de ser GWM, a grande marca, e as outras são linhas de produtos, que é o que a gente adotou aqui no Brasil. O Brasil foi 100% assim, e aí eu entendi o que você falou, por que não fazer aqui no Brasil o movimento
que começou lá, que existia lá na China, ou existe, né, até hoje. Uhum. Mas aqui tem uma questão muito importante. Eu vou falar do mercado brasileiro, não conheço tanta profundidade o mercado chinês assim, mas o mercado chinês, qualquer dessas submarcas vende 200 mil, 300 mil, 500 mil, às vezes 1 milhão, né, depende não só do GWM, mas de outras marcas, e outras que têm também essa modelagem de submarcas. Então, é um volume diferente, a realidade lá é outra, é um pouco diferente, o consumidor, a relação da marca com o consumidor é diferente. Aqui no Brasil, olhando o caso brasileiro, a questão da marca ainda é muito importante. E eu acho que isso vai ser difícil de quebrar, porque o consumidor ele quer saber quem é a marca, de onde ele está comprando e quem está assegurando que aquele produto tem qualidade, tem pós-venda, quem vai cuidar dele depois. Então, quando a gente abre muito esse leque, né, hoje, por que GWM? Porque fica claro quem vai cuidar dele, quem vai cuidar do consumidor, de quem ele está comprando, quem é o que está garantindo esse produto que ele está comprando, quem está fazendo o controle de qualidade, quem vai dar a manutenção, né? Para quem que ele vai olhar, tem muitos que tomam a decisão de valor de revenda, quem vai garantir esse valor, no nosso caso, por exemplo, 100% do faturamento é feito por nós, né? A nossa rede de concessionários, a gente tem, obviamente, contratos, um acordo com eles, toda a nossa rede super satisfeita, feliz. Então, a gente olhou o modelo brasileiro e isso foi desenhado de uma forma diferente da China. Nós viemos aqui com um novo modelo de marca GWM e linhas de produto, para ter essa confiança. Quem está comprando um Hora, quem está comprando um Raval, quem está comprando um Tanque, um Way, uma Power, ele não está comprando só aquele produto, ele está comprando um GWM. E aí, a nossa rede de concessionários, enfim, nós somos responsáveis por aquele produto. Então, e os volumes, quando a gente olha, imagina você trabalhar 4, 5 marcas diferentes, né? Você falou do marketing, não só o marketing, mas imagina a estrutura que você precisa ter. É claro que aqui dentro a gente tem também o pessoal que conhece mais de picapes, não é muitas vezes o mesmo a mesma turma que conhece ali dos SUVs urbanos. Então, a gente também tem aqui dentro os nossos grupos. Mas para o consumidor, nós acreditamos ainda que é muito importante, principalmente quando a gente olha Brasil, né? China é um outro capítulo, mas Brasil, a marca ainda é muito forte. O consumidor quer saber quem é responsável, quem vai cuidar se ele tiver um problema. Uhum. Que, na verdade, são vários níveis, né? Eu não estou falando de separar a rede, nada disso, é só a forma de comunicar o carro, mas tudo bem, isso é um detalhe. Eu fui um pouquinho mais além, eu achei que você estava indo lá naquela, mais à frente. Lá. Não. Agora, a gente já está com quase 1 hora aqui, mais de 50 minutos de entrevista, e eu sei que você quer falar dos ônibus, dos caminhões, e nós vamos falar. Mas, antes, eu acho que eu tenho 2 perguntas sobre ainda os carros. Vamos falar um pouco do elétrico. A GWM tem, hoje, só o Hora como elétrico. Não parece pouco para um mercado que é tão, também, de futuro, e essa marca pode crescer no Brasil, porque outro modelo que a Hora tem lá na China, aliás, você lembra a sensação que foi, aquele o carro que parece o Fusca, que é o... sei. Como é que é o nome dele? Cat... Pede ajuda aí pro Zeca Chaves aí, que você está do teu lado. Não é o Funny Cat, é o... Bullet, de bala. Isso. Bala, Bullet Cat. Então, eu não sei, é possível fazer esse carro no Brasil? Trazer, importar? Vocês teriam coragem? Tipo, olha, Volkswagen, já que você não faz um carro parecido com o Fusca, a gente tem uma ideia aqui que lembra um pouco. ou só fica no Hora mesmo, ou pode ter alguma outra coisa. O que a gente pode saber de elétrico? Porque eu sinto que a GWM meio que tirou o pé do elétrico, e isso, para mim, é uma pena, porque o elétrico é muito bom. Olha, o tirar o pé talvez seja o sentido de investir mais forte no marketing, nas vendas, inversões. Mas a gente, de novo, a gente continua tendo o foco também no elétrico, a gente continua procurando, a gente está trabalhando, falei para você, a gente vai ter novidades esse ano no segmento de elétricos. É interessante, sim, para a marca também, né? Claro, quando a gente olha, mas você trazer
coisas como essa, né? O nosso Fusca elétrico lá, ele chamou muita atenção, mas também não foi um campeão de vendas, talvez nem era para ser isso mesmo, tá? Uhum. Era até pelo design dele e obviamente ali o espaço interno, espaço para malas, bagagem, enfim, não é um carro feito como um SUV que você pensa, olha, conforto e tal. Ele foi feito Claro. exatamente para chamar a atenção. É interessante, não tem plano de trazer ele para o Brasil, nem mesmo. Eu gostaria muito de trazer como demonstração, para a gente colocar ele exposto aqui, que eu acho que ele chamaria bastante atenção. Mas a gente tem outras versões, sedã, né? Acho que você viu o 7 lá, né? Que é um sedã meio coupé, né? A gente tem também de novo, a eletrificação ali, quando você põe desempenho, né? É muito interessante o carro. Agora a gente vai ter sim novidades. Eu acho que a GWM fez um período aí de preparação, né? A China, por exemplo, e você sabe disso, a China está enfrentando uma guerra muito forte de preço, principalmente nos elétricos, né? E até porque é esse que está puxando. Então, mesmo o mercado chinês, ele está hoje representando uma situação muito difícil, porque a lucratividade está negativa, né? De forma geral, nos elétricos, tá? E, de novo, as empresas, como no nosso caso, a gente sempre olha essa combinação, né? Volume, tecnologia, mais lucratividade. Tá? Então, a GWM também procura ter uma postura muito equilibrada. Não é o caso do mercado brasileiro. O mercado brasileiro não está havendo essa guerra de preço no elétrico, olhando o elétrico, como a gente tem na China. Aí é muito mais uma questão de a gente olhar o Brasil e na nossa estratégia, vamos seguir com elétricos, temos o 03, vamos ter um outro irmão dele chegando, mas a gente está olhando outros mercados. E talvez a prioridade que a gente escolheu para o Brasil, vamos entrar com a linha diesel, vamos entrar com SUVs maiores. Picape, que desde o primeiro momento era o nosso desejo, a Picape Power foi anunciada até como o primeiro a ser produzido no Brasil. E acabou sendo junto com o Raval H6, mas o Raval H6 puxou à frente aí porque é o grande volume. Mas a gente não está tirando o pé do elétrico no sentido de abandonar. A gente está, obviamente, calibrando o negócio. A China está fazendo movimentos também, e aí lá teve essa questão da lucratividade, da guerra de preços, que aí a GWM, como posição, inclusive, do nosso chairman, ele já se posicionou sobre isso lá na China, contrário e preocupado com essa guerra de preços que está havendo na China, mas aqui no Brasil a gente também, parte reflexo disso, mas como aqui não tem guerra de preços, a gente também tem outras prioridades. Mas os elétricos continuam sim e vão continuar no nosso portfólio. A última pergunta sobre carros. A GWM chegou, era uma grande novidade, por ser chinesa também, né? E como eu disse, não tem mais... o carro chinês, que antes tinha uma repulsa, hoje ele é admirado, desejado. Ter um carro chinês hoje é símbolo de status. É impressionante. Não só símbolo de status. Eu publico matéria de GWM, assim, as vendas não, a audiência sobe, as pessoas querem saber. Só que agora vocês começam a ter uma disputa também de muitas marcas chinesas, né? Vocês acham que agora a disputa da GWM deixou de ser contra as montadoras tradicionais e é mais contra as chinesas que estão chegando? Tipo, ter algum tipo de barreira falando, vocês estão chegando, mas a gente é diferente? Eu acho que não, Sérgio, ainda não, e não é. O nosso foco nunca foi disputar com chineses, né? A gente, pelo contrário, a gente sempre trabalhou. Nós somos uma marca chinesa, nunca vamos esconder isso. Mas a gente sempre se colocou como uma marca que entende o Brasil, que procurou entender e procura entender cada vez mais o Brasil, procura parceiros fortes nas redes concessionárias, do lado institucional, com outras associações, não só a BVE, mas o Sindipeças também. A própria Anfávia, a gente tem uma relação muito boa com a Anfávia, a EA. Então, a GWM sempre se procurou inserir no Brasil, né, inserir de verdade. Obviamente, quando a gente olha, os nossos primeiros concorrentes são as empresas que já estão instaladas aqui, ou que já estão comercializando veículos no Brasil, não somente quem produz, mas quem está no mercado brasileiro, e, obviamente, quem está liderando esse mercado. Né? Quem está à frente, quem é líder de picapes, quem é líder de SUVs, dos nossos segmentos. Então, a gente, obviamente, foca nisso aí. Tá? Não é uma briga tecnológica. Até acho que nem essa questão do elétrico brigar com o elétrico. Eu acho que o elétrico tem que brigar com
com combustão, no bom sentido também, não é eu claro. sou melhor e aquele outro, não. O carro a combustão, por exemplo, usando etanol, ele tem seus méritos, né? Tem seus méritos quando a gente tem os biocombustíveis. Mas a gente tem que olhar do ponto de vista de mercado e disputar o mercado com isso aí. Como que eu, num carro híbrido plug-in, eu consigo entregar mais do que um SUV a combustão usando biocombustível, usando diesel ou o que for, né? Então, nosso foco está muito mais ainda, e acredito que vai continuar, no mercado, onde ele ainda é dominado pelas montadoras que já estão há mais tempo, tradicionais no Brasil, e menos de preocupar. Obviamente, a gente acompanha também o movimento dos chineses que estão chegando, algumas já estão aqui há mais tempo, mas eu diria para você que ainda tem muito espaço para disputar com combustão, quando a gente fala de eletrificados, do que propriamente uma guerra entre eletrificados. Embora talvez pontualmente alguns segmentos você já pode ter um domínio, né, dos elétricos, como é o caso talvez ali os modelos de vendas para aplicativos, né, alguns segmentos pontuais ali você pode ter já uma disputa entre eletrificados, né, porque faz todo sentido, né. Mas quando a gente olha o mercado total, ainda está muito longe de ser uma disputa só entre chineses. Ricardo, nas últimas décadas, o Brasil praticamente não, ele totalmente abandonou o transporte por ferrovia e todo o transporte de cargas ficou, e de passageiros também, ficou sendo feito, passageiros também por avião, de cargas, mas principalmente de cargas por caminhão. E esses caminhões, apesar de todos os avanços de Proconv e redução de emissões, etc., eles são verdadeiras chaminés de CO2. E a gente, sem contar que existe assim um excesso de caminhão, né, nas estradas, não há espaço mais. A GWM tem a solução para mudar o transporte de caminhões no Brasil? Que solução mágica seria essa? E se é viável? Olha, a gente tem caminhões lá na China, a gente tem caminhões até hidrogênio, caminhões híbridos. A gente fez um lançamento em abril do ano passado, durante o Salão de Xangai, de uma motorização completamente nova para pesados, que é diesel híbrido, né? Um sistema super eficiente, com ganhos importantes. Lembrando, esse segmento comercial é na ponta do lápis, quanto que é o quilômetro, quanto custa ali o quilômetro rodado, quanto que é a manutenção, quanto que é o preço do combustível. Então, a gente tem como oferecer, né? Por enquanto, na China, nós não estamos no Brasil com operações de pesados ou de caminhões, mas a gente tem, sim, soluções que estão sendo bem aceitas lá na China, né? A de hidrogênio ainda, volumes pequenos, né? Fala, dominando o mercado, não, mas já chegamos, se não me engano, a 2.000 caminhões hidrogênio produzidos pela GWM em circulação na China. Não Mas é eu nada. não acho isso pouco. É bom, Sinceramente, muito caminhão bom. a hidrogênio eu acho bastante Hidrogênio. até. Ainda eles estão em pontos, né? Porque você tem ainda a questão do abastecimento, mas, de novo, caminhão não você tem em longa distância, mas você também tem médias distâncias, ponto A, ponto B. Basta você ter um posto de hidrogênio em um dos pontos ou nos dois, você consegue estabelecer uma linha 100% a hidrogênio, com um investimento razoável, nada fora da curva. Mas eu acho que sim, tem espaço para a eletrificação chegar, tem que vencer os desafios, por exemplo, do elétrico. Quando a gente fala de longa distância, né, você precisa colocar muita bateria, você não tem infraestrutura. Lá na China, você tem já bastante infraestrutura para avançar com elétricos, mas aqui no Brasil, você imagina uma jornada daqui de São Paulo até Manaus, né? Você vai ter muita dificuldade de fazer isso num caminhão elétrico, né? Competitivo, você não pode ficar parado. Mercadoria saiu, tem que entregar, prazo de entrega, custos, tudo bem marcado. Então, talvez para longa distância vai demorar um pouco, aí o hidrogênio pode ser uma solução, mas, de novo, talvez a média distância seja mais viável nesse momento. Agora, na distância, na última milha, na distância mais próxima, eu vejo uma grande vantagem para o caminhão elétrico, tá? O híbrido, por exemplo. O custo da energia comparado com o do combustível é menor, né? A manutenção muito mais simples. O que você precisa é fazer um bom projeto, ter isso bem mapeado, os carregadores, né, as garagens, onde vai ficar, qual é essa jornada, qual é esse deslocamento, e você tentar sempre estar mais no modo elétrico, no caso dos híbridos, ou
garantir que o veículo vai fazer a jornada no elétrico sem nenhum problema de abastecimento. Mas eu vejo... Desculpa, a GWM tem no Brasil uma operação de caminhões, ou pretende ter, e como seria isso? Não, ainda não. Ainda a gente não tem nenhum estudo pronto, nada. Por enquanto, a gente olha, né? A gente tem na China, tem uma unidade de caminhões, né? A unidade de hidrogênio é separada, é uma empresa que produz sistemas de hidrogênio que são aplicados, por exemplo, nos caminhões, tá? Mas a gente tem uma empresa de caminhões que hoje produz caminhões híbridos, caminhões a hidrogênio, inclusive um está aqui no Brasil, temos um a hidrogênio aqui, que ele Mas por que vocês trouxeram esse caminhão, então? A gente trouxe ele, chegou aqui acho que em julho do ano passado. Tá? Qual a dificuldade, Sérgio? Só para... A gente não conseguiu abastecer ele com hidrogênio até hoje. Olha a loucura. Ele está funcionando no modo elétrico só, a gente carrega ele na tomada. Ele tem baterias, né? Mas assim, a gente está prestes, né? A gente está acompanhando aí, mas esse ano o Brasil já inauguraram alguns pontos de abastecimento, mas tem a questão da pressurização, tá? É por isso, não é que o hidrogênio não existe, é que a gente não tem ainda o posto correto de abastecimento com o nosso caminhão, mas vai ficar pronto esse ano. A gente, inclusive, está muito próximo não é o objetivo agora, mas a gente está próximo de fazer uma primeira jornada aí com o caminhão a hidrogênio. Muito bem, Ricardo, eu agradeço muito o seu tempo aqui, foi um prazer falar com você, acho que tirou muitas dúvidas do nosso público aqui. Já deixo o convite para a gente voltar depois do Salão de Pequim, ou depois do Carnaval, sei lá, em algum momento falando. Acho que talvez depois do Salão de Pequim, porque lá acho que vai dar para ter uma visão também das novidades lá da China e pode ser um bom momento para a gente falar exclusivamente de ABVE. Então, se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, só que eu vou estar te esperando lá na China para a gente, mais uma vez, estarmos juntos lá, porque sempre muito produtivo e gosto muito de estar com você, ouvir teus comentários, sugestões, o que você estudou. Então, assim, vai ser um prazer a gente estar junto na China novamente e vamos ter muita novidade lá. Tá bom, muito obrigado, Ricardo. Tchau, gente. Deixa eu desligar aqui.